Muito boa noite a todos. Vamos dar início a essa audiência pública para tratar da revisão do plano diretor de urbanismo do município de Piedade. Eu vou fazer umas considerações e uns agradecimentos aqui. Em seguida a gente já vai passar para a parte técnica. A nossa arquiteta e urbanista Damila está presente, ela vai fazer a apresentação da parte técnica. Quero agradecer a todos os presentes aqui, a todos que estão assistindo através da rede social. Agradecer aos nobres vereadores presentes, Alex, Lagoano, Paguinho. Agradecer a Deus pela oportunidade que Ele dá para todo dia a gente tentar melhorar a vida das pessoas. A toda a equipe da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação. Eu não vou citar o nome aqui, mas quero agradecer a todos da Secretaria que têm dado suporte para que a gente conseguisse chegar até aqui. Agradecer a nossa família, de todos que estão empenhados nesse trabalho. Já faz 1 ano, mais ou menos, que a gente começou, não é isso, Damir? Muitas e muitas reuniões, seminários, discussões, muitas vezes até altas horas da noite, e a gente acaba deixando a família de lado para... Então, eu quero agradecer aqui a família de todos, a minha, todos os envolvidos, e agradecer em geral a população, todos aqueles que nos apoiam, os que nos criticam. É necessário. A gente não vive só de elogio. Eu acho necessárias as críticas, os pensamentos diferentes. Enfim, graças a Deus vivemos numa democracia e a participação de todos é muito importante. Eu vou passar agora antes de passar para a Damila, também quero deixar claro, isso aqui a gente deveria ter feito já ali em 2016, no máximo até 2016. O plano diretor do município é de 2006. A revisão deveria ter acontecido até 10 anos, que seria em 2016. Mas por uma falha ou outra, que a gente não vai levar isso aí em consideração agora, o importante é o que a gente está fazendo agora. Não vamos tentar ter erro do passado. A gente está fazendo agora, 4 anos atrasado. Procuramos fazer da melhor maneira possível. Normalmente, as cidades aí contratam empresas que não têm conhecimento das particularidades do município para fazer essa revisão. Graças a Deus, a gente tem uma equipe técnica fantástica. Trabalhou aí durante 1 ano, teve participação da sociedade. Agradecer aqui também quem participou, o pessoal da OAB, do CREA, do CAL, da CIP, enfim, de todas as associações que participaram em todos os seminários, as reuniões. Os partidos políticos, todos eles, não posso dizer todos, mas a grande maioria mandou representante nos nossos seminários. Os vereadores esteve presente nos seminários. A atual administração, que deu total apoio para que isso acontecesse da melhor maneira possível. E quero lembrar aqui que isso não é um ato político. Eu, inclusive, estava com medo de ter alguém aqui tentar fazer palanque político, mas eu estou vendo aqui 3 companheiros muito dedicados com a parte técnica. Então, eu quero agradecer e deixar claro que isso é para cumprimento de lei e é os próximos 10 anos futuro do nosso município. Ou menos, né? Que o plano diretor ele deve ser revisto a cada, no máximo, 10 anos. Mas ele pode ser revisto antes. De repente, hoje em dia tem tantas mudanças. Então, eu quero agradecer a todo esse pessoal. Eu vou passar a palavra para a Damila, ela vai fazer a demonstração. O pessoal da rede social, a Damila pode explicar melhor depois, vai ter um espaço aí, vai ter um link para mandar as opiniões no e-mail da prefeitura.
Essas opiniões serão acatadas, provavelmente as pertinentes serão colocados na próxima audiência. Além dessa, teremos mais uma audiência antes de encaminhar o projeto para a Câmara Municipal. Camila, pode dar continuidade? Muito obrigado. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão presentes, né? Vejo, né, os rostinhos aqui de alguns que já participaram do seminário e agradeço aos colegas e amigos que estão assistindo online aí, que eu tenho certeza que eles devem estar presentes. E foi um pedido meu pessoal até, né, que eles acompanhassem online devido à nossa condição de pandemia. Tá? Falei que quem pudesse acompanhar pelas redes sociais, a gente estaria recebendo depois as observações. Hoje, vamos fazer um pouquinho diferente do que fizemos as outras vezes, tá? Nós não vamos abrir para discussão. Tá? A intenção era que essa audiência, antes da pandemia, essa audiência acontecesse e fosse aberta para discussão, com mapas e com tudo mais, né? Mas com todo o decorrer, né, desse ano aqui, tivemos que cancelar, ela estava marcada para março, então tivemos que marcar porque nós temos que ter cronograma e tentar realizar essa revisão. Então, nós vamos trabalhar de uma maneira diferente, eu vou estar explicando aqui. Hoje eu vou estar falando o que nós fizemos até agora, demonstrando os resultados que a gente tem, bem assim, superficialmente, e vamos estar nos organizando para colocar 2 consultas públicas online. Aí todos vão poder participar, essas vão ser registradas, vamos montar gráficos, vamos ter uma dinâmica, eu acho que até melhor do que a audiência pública presencial, tá? Porque ali a pessoa vai poder, com calma, dar suas opiniões de cada assunto que a gente está tratando aqui, que a gente vai estar apontando aqui hoje, e essas opiniões vão ficar registradas e a gente vai ter que fazer a compilação dela e não tem como esquecer, porque ela vai cair, ela vai gerar um número, vai gerar uma proporção e eu acho que vai ser até melhor do que a gente imaginava, né? Há males que vêm para bem aí. Tá bom? Então, eu vou começar a passar para eu explicar a dinâmica de como está acontecendo essa revisão, né? O que a gente já fez até agora e quais são as mudanças que a gente vai estar fazendo, né, no plano diretor que foi apontado até o momento. Tá? Vamos lá. Só para relembrar aqui, teve algumas pessoas que participaram, né? Em julho do ano passado, nós começamos a montar os grupos de trabalho. Tá? Esse grupo interno de trabalho são funcionários de carreira, né? Nós optamos em colocar só funcionário de carreira para ele não perder a continuidade aí no próximo ano, né? Que a gente sabe que a administração acaba mudando, então só os funcionários de carreira. Fizemos algumas reuniões técnicas, observando as falhas, a desatualização e como que andava o nosso plano diretor. Tá? Com essa reunião, a gente montou o grupo externo. Esse grupo externo teve participação de vários setores da sociedade, né, os representantes. São representantes da OAB, que foi o que o Vando citou, representantes do CREA, do CAL, da Associação Comercial, de entidades, da Câmara, de vários setores, né, do imobiliário, vários setores foram representados, né, nesse grupo externo. Então, nesse grupo externo, nós fizemos a relação do que seria trabalhado. Tá? Com essa relação, montando quais seriam a linha de trabalho nossa, nós fizemos o primeiro seminário aberto, tá? Onde foi explicada a dinâmica do plano diretor. Depois que nós fizemos esse seminário, surgiram questões, né? Fizeram algum apontamento, que tal região da cidade precisa mudar o zoneamento ali, precisa passar a zona de chácara, por exemplo, ou
uma região tem que ser tratada assim, tem que pensar em avenidas. Então, esses apontamentos que foram feitos, né, a gente fez um questionário online, tá? E esse questionário online foi feito, e foi feito um segundo seminário depois, em cima desse questionário online. Esse segundo seminário já foi mais dinâmico, as pessoas puderam dar a sua opinião. Tá? Então, agora, nós estamos agora na primeira audiência. Tá? Depois dessa audiência, nós vamos ter uma consulta pública, onde vão ser apresentadas propostas e pontuais do município. Tá? Essas propostas pontuais, elas vão ter alternativas para as pessoas atuarem ali, né, dar a opinião dela pessoal. Então, vamos supor, na região central, vai ter um questionário que vai ser igual para todas as regiões, né? Então, na região central, você acha que a região central precisa mudar o zoneamento? Sim, não, né? Precisa mudar. Então, vão ter várias questões, vão ter questões sobre, até mesmo sobre a locomoção, sobre o tempo que ela leva para chegar no trabalho, vão ter algumas questões nesse sentido, assim, bem dinâmica, né? A pessoa não precisa responder todos os quesitos, ela pode responder de onde ela trabalha, de onde ela mora e de onde ela tem uma outra propriedade, ou onde ela tem interesse em ver que aquilo aconteça. Então, ela pode responder um lugar, 2 lugares ou todos os lugares. Tá? E vai ter o campo também para as opiniões. Então, a gente está montando, isso aí vai ser um pouquinho, deve estar online daqui a uns 15 dias, eu acho. Tá? Estamos trabalhando em cima disso daí. Eu acho que vai ser muito melhor do que até uma audiência presencial, a gente vai conseguir absorver melhor, né, o entendimento de cada um. Então, depois dessa audiência, depois dessa consulta pública, né, dessa consulta pública digital, nós vamos fazer uma compilação com o grupo interno e externo, tá? Eu não coloquei aqui no cronograma, nós vamos fazer uma compilação, vamos chamar o pessoal dos grupos de novo, e vamos montar a minuta de lei. Tá? Com essa minuta montada, nós vamos fazer uma segunda consulta pública sobre a minuta. Aí é uma consulta pública mais chata mesmo, que cada um vai poder opinar no artigo, no parágrafo, no item tal, porque ali já vai estar a primeira proposta. Fazendo essa segunda consulta, a gente vai levar em consideração né, o que seria as observações das pessoas, o que for pertinente. O nosso grupo vai se reunir, né, o que tiver que mudar será mudado. E depois dessa mudança, a gente vai apresentar para a Câmara, tá? Numa segunda audiência pública, aí nós vamos ter uma presencial para a leitura da lei. Aí é aquela audiência pública bem morosa mesmo, vai ter a leitura da lei, vamos ter que organizar alguém que leia de cabo a rabo essa lei aí, tá? E se tiver observações, né, vão ser feitas ali. Mas o intuito é que as pessoas atuem e deem as suas opiniões, sejam a população, seja o legislativo atual, seja a administração, deem as suas opiniões durante esse processo da consulta pública digital, antes da gente fazer essa leitura final. Né? Vai ter bastante sugestão. Então, vai ficar mais essa última leitura aí, ela já vai estar, essa última audiência já vai estar bem trabalhado esse assunto, né? E a gente espere que assim que essa audiência acontecer, vá para a votação. Né? A gente não marcou, a gente tinha marcado essa audiência pública para daqui 30 dias, e a gente ia manter a dinâmica anterior. Tá? Com essa nova dinâmica, a gente não vai conseguir. Então, a gente vai reagendar essa próxima audiência. Tá? E nós estamos também em período eleitoral aí. Então, a gente vai reagendar essa próxima audiência com essas compilações desses materiais em mão. Tá? Então, seria esse é o nosso rito aí. Nós estamos no meio do caminho agora. Tá? Essa é o meio do caminho, mas já era para a gente ter terminado, né, Wanderson? Então, para passar um pouquinho para as pessoas que estão entrando em contato agora com o plano diretor, muitas vezes a pessoa não sabe o que é o plano diretor. Né? Como hoje é a primeira audiência, a gente vai passar por que a gente colocou uma observação ali no final. Então, o plano diretor pode ser definido como um conjunto de princípios e regras orientadora da ação dos agentes que constroem e utilizam o espaço urbano. E aí a gente colocou aquela observação ali, e rural. Né?
Por que rural? Porque nós temos um município com uma característica diferenciada e esse foi o ponto que foi muito discutido nos seminários e nas reuniões, tá? Então, o planejamento, como o plano diretor, ele planeja o uso do solo, mecanismos de funcionamento, de crescimento da cidade, e entre outras coisas, né? Mas o principal seria isso, né? A gente não pode deixar de tratar o rural, tá? Então, está aí essa observação. Esse texto é do Estatuto da Cidade, é uma definição que eles deixam pronto na lei, que é uma lei que rege o município, né? E a gente colocou essa observação em rural, porque nós temos esse direito de enxergar o nosso município como é melhor para nós, tá? Então, o objetivo fundamental, né, do plano diretor é de ordenar, né, e desenvolver as funções sociais da cidade e das propriedades. Então, ela vai ter os mecanismos de como trabalhar com as operações urbanas, né, aonde pode crescer mais, aonde pode crescer menos. A macrozona rural vai ser atendido, vai ter que ter um trabalho com os agricultores. Tudo isso pode ser definido no plano diretor, tá? Então, esses assuntos foram todos discutidos, né? E a gente sempre, né? Colocamos mais uma vez aqui o rural, tá? Então, aqui são textos que estão dentro da legislação, né? Federal, estadual, e nós temos que observar em tudo que a gente for fazer, né? Que a gente tem que estar adequado à legislação federal, à legislação estadual e também, né? Ao ordenamento da região metropolitana de Sorocaba, onde nós estamos inseridos hoje. Então, a gente tem que fazer esse mesclado e que o nosso plano diretor tem essa relação com tudo, com todas essas leis, né, e com a região metropolitana de Sorocaba, e ainda atenda a necessidade, a demanda e o que as pessoas aqui no município querem para o uso do solo e para a melhor gestão da cidade. Tá? Falou bastante também da questão da sustentabilidade, de lixo, todos esses assuntos foram tocados. Eu vou agora mostrar para vocês a primeira pesquisa que foi feita, a pesquisa digital. Então, é bastante interessante essa ferramenta da pesquisa digital, porque a gente consegue chegar e ter gráficos e números, né? A gente consegue avaliar o que a população entende sobre isso. Então, eu já no seminário eu apresentei isso, mas eu acho que nesse momento aqui é importante, né? Para a gente tomar conhecimento que já foi feita uma pesquisa inicial, que essa pesquisa inicial norteou aonde nós vamos chegar aqui na frente, que eu vou explicar que é o ponto de partida para essa nossa próxima fase. Tá? Então, aqui tem a população rural, urbana, quem respondeu aos questionários, né? A população rural do município, a população urbana do município, que é o primeiro gráfico aqui. Então, você vê que 75% quase era população urbana, né? Uns 25% rural, e tem uma margem aí de pessoas que não moram no município, mas quiseram participar. Tá? E assim por diante, tivemos várias questões das que foram discutidas, né? Só para a gente ter uma noção. E no segundo seminário, nós tivemos uma dinâmica de grupo lá, né? Que depois que terminou o seminário, cada um pôde dar a opinião de cada tema que a gente foi apontado, tá? Eu coloquei todas as opiniões que foram dadas em sequência aí. Eu não vou estar lendo isso aí, mas isso está registrado, tá? Está registrado, vai ser colocado no relatório, né? Todas essas opiniões. E essas fotos aqui que são daquele dia, acho que teve algumas pessoas que estiveram lá, né? Então, essas fotos aqui são do dia que nós fizemos esse seminário. Então, tivemos bastante opinião, ó, dá para ver que cultura e turismo teve bastante, meio ambiente teve bastante, e assim por diante, tá? Então, agora eu vou mostrar qual foi o resultado desses dois seminários, aonde a gente chegou e quais vão ser os temas tratados daqui para frente, tá? Então, eu fiz um comparativo aí. O plano diretor, ele é baseado em eixos, né? Os eixos prioritários do município. Nosso plano diretor atual, ele possui 6 eixos prioritários,
que hoje eles tratam como zona rural, regularização fundiária, geração de trabalho e renda, da educação, da saúde e da zona urbana. Tá? E o que aconteceu após esses seminários? Né? Qual foi a discussão que nós tivemos com os grupos? Foi definido que o meio ambiente, o zoneamento e a fiscalização, a segurança e a mobilidade urbana, ela tem que estar inserida em todos os outros temas. Né? Na verdade, ela é a base dos outros temas. Então, nós mantivemos eixos, né? O eixo 1 continua sendo a área rural, mas agora ele passou a se chamar agricultura. Tá? Tem mais o nome de área rural, que vai passar a chamar agricultura. O eixo 2, habitação e regularização fundiária. Por quê? Tinha só regularização fundiária, mas não tinha habitação. Né? A gente tem que pensar na déficit habitacional, em programas habitacionais, não só em consertar o que está feito de maneira errada, né? Que a regulação fundiária, na verdade, está correndo atrás do prejuízo. Né? Então, vamos pensar para frente, vamos pensar em ofertar condições de moradia para as pessoas, para não precisar correr atrás da regularização. Tá? Então, habitação, regularização fundiária. Trabalho e empresas. Tá? Então, a geração de trabalho e renda, virou trabalho e empresas, continua como sendo a terceira também. Educação continua sendo a quarta, saúde a quinta, e nós tivemos a zona urbana agora passa a fazer parte do zoneamento, da fiscalização, do meio ambiente, e entra o turismo, cultura e turismo. Tá? Não tinha nada nesse sentido, ele estava linkado junto com a educação, e hoje nós somos um município de interesse turístico, né? Então, foi um dos apontamentos e foi criado esse novo eixo. Tá? Então, ele vai ter um atendimento diferenciado. Quando a gente pensar no planejamento da cidade, a gente tem que pensar em todos esses 6 pontos. Tá? Essa é a ideia. Não é que a gente vai melhorar a educação, melhorar a saúde. Esse plano aqui, a gente não vai mexer num orçamento de saúde, de educação, apontar o que eles precisam melhorar. Não é esse o objetivo. O objetivo é que, quando se pensar no planejamento da cidade, não se esqueça esses eixos principais. Tá? Na hora que a gente for planejar a cidade, for planejar o uso do solo, a gente tem que pensar nesses eixos. Vamos imaginar a agricultura, né? Não só a questão do solo, da água, de como né, eles plantam, mas assim, como que essa produção sai? Como é o escoamento dela? Tem estrada? Não tem estrada? Precisamos de um rodanel? Né? Então, esse é o planejamento. Tá? Na regulação fundiária, como que está nosso mapeamento? Nessa pesquisa que vai ter, digital, né, vocês vão ver como está o nosso crescimento desordenado. Vai ter um mapa lá apontando. Quem não tem noção vai se assustar. Tá? Foi feito um trabalho extenso, e acredito que a gente ainda não conseguiu abraçar todos os parcelamentos que existem, tá? Mas eles estão mapeados lá, vamos dizer que 80%, 90% da realidade está posta naquele mapa. Tá? Então, quando a gente for fazer um planejamento do zoneamento, meio ambiente, fiscalização, pode esquecer. Então, é assim por diante. Quando for pensar no trabalho empresa, onde nós vamos destinar para a empresa, que tipo de empresa que é melhor para o município, vamos deixar uma zona reservada para essa empresa, ou são várias zonas, vamos criar corredores, nesse sentido que vem essa questão da geração de emprego, da educação. Como que essa deslocação, como que se deslocam essas crianças para as escolas? No bairro X não está faltando uma escola, ela precisa ir muito longe, né? Então, vamos planejar isso aí. Lá naquela rua que está a escola, precisa alargar, precisa pôr mais ônibus, e vamos né, tratar nesse sentido. A saúde é a mesma coisa. Né? O hospital está num lugar bom, o posto de saúde está num lugar bom, precisamos de mais áreas destinadas para posto de saúde. Né? Precisamos investir nessa questão não só de saúde de prédio, mas a questão de saneamento, né? Saneamento básico, como que está isso? Né? Tudo isso entra aqui também. Tá? Saneamento básico, esgoto. Já a coleta de lixo entra mais na questão ambiental. Né? Hoje está na pasta do meio ambiente, então entra aí em todos os assuntos, ela vai ter que estar aqui. E a cultura e turismo, né?
entra na questão que foi muito dita, né, a questão de preservar a nossa história. Né? O município ele tá ficando sem história, aí está sendo esquecida, né? As pessoas acabam não conhecendo a história, a pessoa não conhece o próprio município. Então, criar leis municipais de preservação, de incentivo à preservação de prédios, ou mesmo de espaço, dessas áreas de portais que nós temos aí, que é uma característica do município, criar uma legislação que aquele entorno seja protegido, né, tenha um incentivo para quem tem ali perto. Então, são leis específicas que vão se criando para garantir essa qualidade visual para o turismo, né, e garantir que a população tenha acesso à cultura, né, à cultura de maneira geral. Né? Como que nós vamos fazer isso? A gente teve outras audiências de outros assuntos, e eu fiquei assim, a gente sabe, mas a hora que a gente escuta, a gente fica mais impressionada. Uma professora falou assim, olha, eu acho muito lindo, vocês fazem o domingo no parque, anunciam nas escolas, mas eu não tenho, no meu bairro, não tem ônibus de domingo. As crianças veem que vai ter brinquedo, que vai ter pula-pula, que vai ter algodão de graça, mas elas não têm como vir. Olha que situação, você escutar isso, né, e você ficar de mão atadas. Então, eu acho que quando for ter um domingo no parque, tem que levar o ônibus para pegar as crianças, sim. Entendeu? Então, esse tipo de coisa são coisas que a gente vai, né, entra na mobilidade urbana. A mobilidade urbana também foi muito discutida nesse ano que passou, né, no ano passado e nesse ano. E a gente tem que inserir essa mobilidade urbana no plano diretor também, tá? Então, o resumo de tudo isso é que o nosso planejamento, né, apesar de ter esses eixos, nós mantermos esses eixos, né, é para a gente tratar ele de uma maneira integrada, né? Não, foi discutido isso. Vamos tratar, quando tratar, tem que tratar todos os assuntos ao mesmo tempo, né? É complicado tudo, mas foi esse o que todo mundo chegou a um consenso, né, nas discussões. Aí, sobre o plano diretor em si, a lei, né, depois da seminários, foi determinado, né, foi sugerido, a gente vai até pôr na consulta pública se eles entendem que sim ou não, mas como o plano diretor ele acaba mudando muito o uso do solo, foi feita a sugestão de inserir o zoneamento no plano diretor, inserir o parcelamento no plano diretor, como outros municípios têm, né, como capítulos à parte, mas que eles, se você for mexer em um, tem que mexer em todos, tá? Regulamentar as ferramentas de operações urbanas. Nós temos previsões, várias ferramentas de operação urbana no nosso plano diretor, mas elas não estão regulamentadas, elas não estão previstas no mapa do município, né? Então, teve um moço que participou com a gente, ele falou muito sobre esse tema, questionou muito, que realmente é uma ferramenta que vem para beneficiar não só o município, mas os donos de área, né? Que você consegue fazer operações urbanas e viabiliza a realização de algumas coisas e traz, como contrapartida, um benefício para o município, né? Então, essas operações aí, a gente vai regulamentar, tem que regulamentar agora nessa revisão, tá? E aí a gente colocou, eles sugeriram também que se demarcassem as áreas de preempção, que é uma ferramenta, né? Essa demarcação são, porque nós temos o estudo de mobilidade urbana que foi feito, né? Lá foi sugerido algumas conexões viárias para melhorar o trânsito no decorrer dos próximos anos. Então tem essa previsão. Então eles falam para a gente colocar no nosso plano diretor conexões viárias nessa área de preempção. Então a gente demarca que aquela área, qualquer coisa que for fazer, primeiro tem que consultar a prefeitura, né? Ali está planejada uma avenida, por exemplo, né? A implantação de avenida, de rotatória, dispositivo de trânsito. Então, essa foi a discussão que a gente deveria, já nesse momento do nosso plano diretor, colocar essas áreas que foram apontadas no plano de mobilidade urbana como área de preempção. Porque a pessoa vai construir ali, né? Ela não vai poder construir, vamos ter que fazer um estudo primeiro, né? Lógico que a prefeitura tem todo o trâmite, ela não vai simplesmente não deixar, né? Mas ela tem uma intenção de ali fazer uma melhoria, tá?
Demarcar as áreas de APP no mapa de zoneamento, foi uma sugestão que foi dada. Todos esses itens aqui vão depois para as considerações lá na internet, tá? Demarcar as áreas de risco. Essas áreas de risco elas vão ser demarcadas de qualquer jeito, porque a área de risco é intocável, né? A área de risco é área de risco, não pode fazer nada. Nós recebemos um mapa do IGC, onde demarca as áreas de risco do tipo de inundação e de desmoronamento. Então, essas áreas vão ser demarcadas. São áreas de preservação, elas têm que ser preservadas. Tá? Demarcação de parques urbanos, municipais, né? Áreas de interesse de preservação. Às vezes a gente tem alguns morros aqui que, se a gente for pegar e fazer a planaltimetria, são áreas de EPP, né? E elas, assim, estão no meio urbano e a gente vê que, às vezes, não tem um uso, né? E a pessoa que é proprietária também. E são áreas bonitas, que deixam o município embelezado, que dão qualidade de vida. Então, por que não demarcar essas áreas como parque, fazer essa previsão, né, de intenção? A gente vai ter que estudar como vai ser feito isso. Tá? Mas foi colocado isso em questão também, né? Nós temos, assim, quem está dentro da cidade sempre consegue, no entorno aqui, consegue ver a natureza. Isso mantém a qualidade do ar, mantém a Piedade não é tão quente, né? E tudo isso. Então, quanto mais a gente mexer, pior vai ficando. Então, existe essa intenção. Existem algumas beiras de, né, margens de rios, áreas que já têm algumas características meio de parque, então que se defina isso como parque, uma área que foi dado como intenção, acho que até da Câmara, lá, aquela praça perto da Câmara. Então, a intenção de ali virar um parque municipal, né, um parque urbano. Então, é assim, são ideias de demarcação dessas áreas, para ter certeza que isso vai ser preservado. Tá? E aí, falando um pouco das zonas, né, que foi discutido, como que a gente pode mexer, melhorar, mudar o entendimento da cidade, do espaço urbano, se a gente tem um zoneamento muito amarrado hoje. Né? As zonas são, hoje, aqui está meio apagadinho, mas no cantinho aqui. Hoje nós temos macrozonas, né, que é a zona rural, propriamente dito, a zona de conservação de manancial, a zona de conservação ambiental e as zonas de chácara. Então, ficam na macrozona rural, que são essas coloridas em volta. Dentro do cinzinha, né, então, são 4 zonas diferentes. Tá? E na cinzinha, que é dentro do território, né, urbano do município, né, dito como urbano, nós temos a área central, a área residencial mista, a área predominantemente residencial, a área industrial, zona industrial, corredor de comércio e serviço e corredor de indústria atacadista. O que acontece? São zonas que elas são bem específicas e elas não têm uma dinâmica do funcionamento real do município. Tá? Então, foi sugerido, tá? Eu estou colocando aqui tudo que foi sugerido. Tá? Então, foi sugerido que a gente aumentasse o leque dessas zonas, que a gente fizesse uma leitura mais individual do que é a realidade do nosso município. Né? Quando foi feito o primeiro zoneamento, foi definido alguma área central que tem um índice urbanístico de 100%, que não precisa de recuo, mas em um lugar que já existe essa realidade, foi definido com outro zoneamento. Né? Então, está errado, porque ele já existia, ele já tinha aquele índice urbanístico ali. Então, a gente tem que fazer essa releitura. Né? Qual que é a realidade? Né? Agora, a gente tem que ver onde vai crescer, mas a gente precisa fazer essa atualização também. Uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, que mora na Vila Maria, que é um bairro muito antigo, todo mundo sabe, né? E tem um trecho da Vila Maria que é residencial mista, né? E as casas ali são todas, assim, as casas antigas são encostadas na rua, né? É uma característica da época que foi construída. Ela tem essa história, a história dela é essa, né? E aí, se a pessoa entrasse com uma reforma no município, né? Uma reforma e não tivesse aquele imóvel já aprovado, porque antigamente muita gente não tinha documentação, não tinha aprovação, a gente não conseguia aprovar, né? Porque ela possuía um índice urbanístico diferente do que é o zoneamento ali. Então, esses problemas que a gente tem muito no município, a gente está tentando ver se a gente consegue inserir
nessa revisão, tá? Fazer essa nova leitura. E criando novas zonas, tá? Então, a zona de conservação ambiental, ela seria, né, mais ou menos mantida, mas isso aí a gente vai discutir depois no mapa. Mas vou só ler as zonas que foram sugeridas à criação, tá? Então, zona de conservação ambiental, dentro da zona rural, teria que ser criado aglomerado rural e núcleos urbanos. Na zona de conservação manancial, desculpa, voltou. Então, na zona de conservação de manancial, já teríamos algumas configurações diferentes, né? A zona de conservação de manancial 1, zona de conservação de manancial 2 do Rio Pirapora, né? São zonas de baixa densidade, então elas teriam um tratamento diferente, porque nós temos uma zona de manancial do Rio Pirapora ali, né? E ela não estava totalmente, ela não estava mapeada com uma característica específica. E o pessoal da área da agricultura falou que essas zonas elas têm que ter um tratamento diferente na hora da produção, incentivo de produção sustentáveis, né? Só adentrando aqui, Damila, fez a gente ainda não tinha ideia, a gente está trazendo água agora do Rio Sarapuí. E, então a gente vai ter que dar uma alterada, criar uma zona de proteção do Rio Sarapuí. Não, Que agora, só para questão informativa, a gente tem problema de água há muitos anos, né? A capacidade hídrica nossa é bem, vamos dizer assim, a nossa água é bem escassa. Está no meio do Vale das Águas e a água para Sabécio é bem escassa. Então a gente, graças a Deus, nós conseguimos trazer a água do Rio Sarapuí. Está no caminho ainda, né? As tubulações. Mas a gente vai ter que criar aí uma zona especial, que a água de lá é fantástica. O Pirapora, que me desculpe, mas a água do Sarapuí é muito melhor que a dele. E então a gente vai ter que criar uma zona extrema no Rio Sarapuí aí, porque é muito bacana. Já coloquei no mapa. Eu já coloquei no mapa. Na verdade, ele teria o nome da zona de conservação de manancial, dos rios. A gente ia mudar o nome aqui, a questão lá que a gente estava conversando. Mas eu já coloquei no mapa a bacia do Rio Sarapuí para a gente fazer nas consultas, tá? Aí as zonas de chácara e turismo seriam divididas em zonas diferentes aqui. Né? Zona de baixa densidade, alta permeabilidade, baixa densidade, 2. Então, para quê? Para que quando a gente fosse nessas zonas aqui, possam vir a se transformar em zona de chácara. Né? Existe uma proposta disso, né? Para facilitar o ordenamento do município. Essas zonas que possam se transformar em zona de chácara, elas teriam categorias diferentes. Né? O instrumento de expansão urbana para a criação de loteamento é um instrumento federal. Né? Então, ele nunca vai deixar de existir. Lógico que se a gente tirar do nosso zoneamento, ele vai deixar de existir, mas eu acho que não interessa isso para o ordenamento do município. Então, a hora que a gente cria essas zonas de chácara diferentes, se esse imóvel que tem intenção de fazer um parcelamento estiver dentro de uma dessas áreas de manancial, ele não pode se transformar em zona de chácara simplesmente. Ele tem uma condicionante diferente de permeabilidade, de tamanho do lote, de área verde que tem que deixar. Então, isso vai entrar também para somar na diversidade do zoneamento e na qualidade ambiental. Tá? E aí a área urbana, né, que ela é dividida no perímetro urbano, né, e as áreas de expansão urbana. Já na área central, dentro do perímetro urbano, né, nós temos, eu tinha falado, zona central, zona residencial mista, predominantemente residencial, zona industrial,
corredor de comércio e serviços, corredor de comércio e indústria, zona de interesse social, que são as zonas com lei específica. Aí nós passaríamos a tratar o município com muito mais zonas. Tá? Aí fica essa lista enorme aí, né? Então, zona central principal, zona central secundária, porque a gente tem essa característica, né? Tá muito perto do centro, né? Então, qual que são essas diferenças? Não sei, a gente vai criar esses índices ainda, né? Esses índices vão ser criados, a gente vai estar sugerindo lá alguns índices e as pessoas podem estar dando sua opinião. A zona residencial mista 1, baixa densidade, residencial mista 2. Então, em alguns lugares o lote pode ser mínimo de 250 metros, em outros pode ser mínimo de 200, né? Então, tudo isso depende do local que o imóvel está, qual é a infraestrutura que tem naquela região, qual é a possibilidade de abertura de novas ruas para atender uma demanda de adensamento, né? Então, a gente vai propor uma área né, de alta densidade, aí, ou, né, média densidade, numa área que ela possa receber essa população, né? Num lugar que possa se criar uma avenida, né? Não vamos deixar isso acontecer no meio de um bairro que já está com o sistema viário saturado, tá? Então, tudo isso vai ter que discutir. Olha quanta coisa, né? Aí a zona predominante é residencial 1, 2, porque vai, né, vai continuar, não, ali não pode ter comércio, a gente vai ter que discutir tudo isso. Então, tudo isso foi colocado como gestão. Essa zona atacadista manteria, a gente teria que manter, ver se vai criar, se vai diminuir, se vai mudar o uso dela. Corredor de comércio e serviço 1 e corredor de comércio e serviço 2. Porque nós temos hoje alguns corredores de comércio e serviço que o gabarito da rua não suporta o uso que é previsto no corredor de comércio e serviço da nossa legislação atual, né? Então, ele vai ser permitido o uso, mas vamos ver até qual uso vai. De repente, ali, algum uso específico não vai poder estar ali, porque a rua não suporta, né? Não consegue chegar com caminhão, alguma coisa do tipo. Tá? Ou, se ele for fazer naquele corredor, ele tem que deixar um bolsão de estacionamento, alguma coisa diferenciada. Tá? Então, vamos ter duas opções de corredor de comércio. O corredor de comércio e indústria vai manter, né, com uma sugestão de manter. Zona de conservação de risco, que seriam aquelas zonas demarcadas pelo IGC, a gente vai demarcar no mapa, né, de risco e ambiental, a gente demarca aqui, né, que são essas áreas de APP, a gente vai ter essa demarcação no mapa, então a gente sabe que ali não pode mexer, né? Para mexer precisa de uma alteração especial ou de algum projeto específico. Zona de interesse social, eles já existe, a gente mantém, porque é prevista, né, no Estatuto da Cidade, e são zonas que são criadas por lei específica, então a gente mantém esse sistema de lei, existem zonas desse tipo. E aí seriam criadas, com lei específica, as zonas de interesse urbano, que foi sugerido nos seminários, né, e nas reuniões. Essas zonas de interesse urbano seriam leis específicas criadas com leis, né, vamos supor, aqui onde nós estamos hoje, no prédio da Câmara, né, eu desconheço que ele seja tombado oficialmente, tem processos, eu sei, mas pelo zoneamento ele não é tombado. Então, se criaria uma zona de interesse de proteção ao patrimônio, né, seria essa zona de patrimônio histórico-cultural, ficaria essa rua, ou só o prédio, que demarca que é uma zona de proteção. Então, não pode mexer. O que vai ter de bom, o que vai ter de ruim? Não sei. É uma lei específica que vai ser criada. Vai ter isenção de imposto? Não sei. Né? Vai ter uma PPP, né, público-privada? Não sei. Né? Então, essas leis vão ser criadas, a gente vai deixar que esses usos aqui sejam criados no decorrer do andamento do município. Tá? Então, zona de interesse turístico. De repente surge
uma região ali, que eles falam do roteiro, alguns roteiros, roteiro da Vila Elva, né. De repente aquela estrada da Vila Elva vira uma zona de interesse turístico, a estrada. O que que vai ter de característica? Não sei, né. Vai ser flor, não pode construir tal coisa, pode construir, por ser zona de interesse turístico, o uso ali, que de repente o uso não é permitido para alguma coisa, ali vai ser, de repente não pode ter bar, né, um barzinho, não sei, né, um exemplo. Aquela estrada não poderia ter um barzinho porque no zoneamento não permite, mas ela é zona de interesse turístico. Não, então vamos ter um receptivo ali, né, para o turista parar. Então é esse tipo de coisa, eles vão criar alguns mecanismos que que transformem aquela área sem caracterizar a zona, né, os índices urbanísticos da região, mas que tem alguma especificação de flexibilizar ou de restringir, tá. Então seria a zona de patrimônio histórico, as zonas de regularização fundiária que nós já demarcamos por decreto, elas vão ser inseridas, cada vez que for decretada uma, ela vai ser inserida no mapa, tá. Espero que a gente não precise decretar muitas mais. Nós já estamos no limite, assim, passou daqui para lá, já não dá para regularizar mais, né, Wanderson? Até 2016, são parcelamentos de solos que existem desde, né, até dezembro de 2016. Eu acho que a gente já está conseguindo abraçar quase todos, né. Então essas zonas de regularização fundiária vão ser inseridas no mapa do plano diretor e no mapa do zoneamento, né. As EIs, né, que é de interesse social, que é por lei específica, e as áreas de direito de preempção, elas vão ser criadas, a gente vai demarcar, mas como sugestão, mas elas têm que ser criadas com lei específica ou futuras leis específicas para cada uma, tá? Porque hoje a gente acha que tal lugar precisa de uma avenida, de uma rotatória, ou de alguma coisa assim. Na verdade, daqui 5 anos muda. Então, ela pode ser criada por lei específica, não precisamos mudar o plano diretor, tá? Então, era isso, foram as definições que nós fizemos no decorrer desse trabalho, né, trabalhando em cima disso. Nós queríamos hoje poder discutir, né, pôr os mapas, mas achamos por conveniência deixar isso para fazer tudo online, para que a população possa participar de verdade, né. Não tenho como, tenho certeza que tem muita gente que gostaria de estar aqui hoje, né, e devido às condições da pandemia e de tudo mais, optaram em não vir, né, porque todo cuidado é pouco, tá. Então é isso, eu queria agradecer a participação de todos, vou devolver a palavra aí para o Wanderson, para estar encerrando. Informar que quando tiver a consulta pública digital online, a gente vai divulgar nas redes sociais, tá. E vamos divulgar, vamos colocar os prazos, e eu espero que todo mundo participe. É, no, na, na live aí, na live, está escrito o e-mail, tá? Então, tem o e-mail aí, se alguém quiser fazer alguma consideração, algum questionamento, ou lá para frente, daqui 15 dias, quer saber onde que é o link, né? Ou o que escutou aqui gostou, ou o que escutou não concorda com nada, e quiser já começar a dar opinião, pode mandar no e-mail que está aparecendo aí na tela, que é urbanismo@piedade.sp.gov.br. Todos esses e-mails, eles vão ser inseridos no nosso relatório, tá? Eles vão ser impressos e vão ser colocados como opiniões, tá bom? Eu agradeço então a todos e passo agora a palavra para o Wanderson. Obrigado, Danila. Eu não sei se teria o microfone, mas a gente tem um número bem reduzido. Se tiver alguém do pessoal aí que queira se manifestar, dar alguma opinião já. Se não tiver ninguém, daí eu vou passar a palavra para um dos vereadores se quiser manifestar. Tem alguém aí? Uma opinião? Presidente do CMPU, presidente aí? Agradecer o pessoal do CMPU, tem dado uma força enorme para a gente também. Chegada do vereador Maurinho e da vereadora Marli também, agradecer a presença dele. Eu acho que
Todos tranquilo aí? Os vereadores, alguém tem? Tá. Alguma coisa, Vaguinho? Alex? Mauro e Marli, quer falar alguma coisa? Tudo tranquilo? Mauro. Boa noite a todos. Tratar Petriz, onde nosso pai se. Porque eu vi hoje da tristeza que o bairro dos moradores coloca que a preocupação todos do Rio Pirapora também, porque além abastece Mata Seca, Rio também a gente sabe da força. Quando eu vi aquilo, na hora que eu vim aqui para tirando foto, pude perceber como ela foi ficando pequena, ponto em ponto. Reforçar vez mais políticas públicas, não só daquela fortalecer falar hoje aqui, diante do que eu vi, distância. Obrigado pela atenção. Mais alguém queira se manifestar aí? Aberto. Tranquilo? Mais uma vez eu agradecer a presença de todos. O pessoal que está assistindo aí, só para a gente deixar mais uma vez claro, o plano diretor ele tem que ser revisto no máximo a cada 10 anos. Ele deveria ser revisto em 2016, por algum lapso não foi revisto. A gente está fazendo isso aí já há um ano. Teve várias reuniões antes da pandemia, teve vários seminários, várias reuniões com participação da sociedade civil, a Ordem dos Advogados Brasileiros, dos engenheiros, arquitetos, da CIP, dos empreendedores do município, do ramo imobiliário, vereadores. E esse aqui é só mais um passo para que a gente possa organizar o crescimento do nosso município. Agradeço a fala do vereador Maurinho, que realmente a gente tem que fazer aí deixar dentro do nosso plano diretor a área de preservação dos nossos mananciais. Nos próximos dias estaremos recebendo chuva, se Deus quiser, senão a gente vai ficar sem água. Mas eu acho que é de suma importância a gente preservar nossos mananciais. Tá? Da mesma forma que é de suma importância todos os pontos colocados pela arquiteta e urbanista Damila na questão do crescimento do nosso município, para que ele possa crescer organizado, para que a gente possa alimentar o crescimento organizado. Eu acho que é a melhor forma da gente coibir o crescimento irregular. Mais uma vez eu agradeço toda a equipe da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, aqui representado por mim e pela Damila, mas tem uma grande equipe por trás disso tudo. Tem alguns presentes, outros não puderam estar presentes aqui. E não tendo mais ninguém para se manifestar, está encerrada essa audiência. Muito obrigado.